Você sabe como se planta soja, algodão e trigo no Nordeste, mais especificamente em Luiz Eduardo Magalhães, no interior da Bahia? Veja só. Olá, essa é a estreia do quadro Agrofag pelo Brasil. A ideia aqui é mostrar as mais diversas atividades do agronegócio a nível nacional e também mostrar as curiosidades, as formas de manejo, ou seja, as técnicas que podem ampliar o conhecimento de todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre a região de Luiz Eduardo Magalhães, que fica no oeste da Bahia. A gente vai ter um entrevistado especial que vai falar com a gente sobre toda a atividade que acontece na região, e antes disso a gente vai mostrar para vocês algumas informações por meio de uma arte sobre Luiz Eduardo Magalhães. Dá uma olhada. Localizado no extremo oeste baiano, o município de Luiz Eduardo Magalhães tem uma população estimada de 92 mil habitantes. Entre as principais atividades econômicas está o agronegócio. A cidade é a maior exportadora da Bahia e responsável por 60% da produção de grãos do estado, com destaque para as culturas de soja, com uma área plantada de mais de 160 mil hectares, milho, quase 15 mil, algodão, 12, sorgo, 14, feijão, quase 7 e trigo, com uma área plantada de 1.000 hectares. Outra característica do município são as grandes áreas irrigadas. Luiz Eduardo Magalhães é considerada a referência na região conhecida como Mato Piba, nome dado à fronteira agrícola que fica na divisa dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A gente conversa agora com o engenheiro agrônomo Matheus Ricardi, que está lá diretamente de Luiz Eduardo Magalhães. Seja bem-vindo, Matheus. Tudo bem? Boa tarde, tudo você. É um prazer aí estar falando com vocês. Tudo certinho também por aqui. E você já faz tempo que está em Luiz Eduardo Magalhães? Quando você chegou aí na cidade? Eu vim com 1 ano de idade, né, em 98. Fiquei até os 18 anos. Depois fui para o Paraná, onde me formei em engenheiro agrônomo, e voltei para cá em 2020, fevereiro de 2020. Então já vai dar aí quase 3 anos. Quase 3 anos que você está de volta, então, aí no oeste da Bahia. Isso. E você hoje realiza a administração da fazenda aí, que pertence à sua família, né? Você coordena diversas questões da produção aí. Isso, positivo. Estou na administração geral aí, junto com os encarregados de cada setor. E estamos aí na luta aí, implantando mais pivôs, né, de irrigação central. E estamos firmes aí na batalha que essa Bahia aí sempre surpreende todo ano. Muito bem. Matheus, você comentou então sobre a implantação dos pivôs, né? A gente sabe que Luiz Eduardo Magalhães tem evoluído muito em relação às diferentes atividades no agronegócio, seja na agricultura, na pecuária. E essa questão de ter várias áreas irrigadas é algo que permite ampliar ainda mais a produção. Vamos começar falando sobre a soja aí. A cidade tem tido bons resultados. E queria que você comentasse, inclusive, sobre a questão de lá na década de 80, o seu avô ter iniciado essa atividade aí, né? Isso, meu avô veio para cá em 81, onde em 82 fez o primeiro plantio de soja, né? Só que naquela época era tudo novo, não sabia, né, o que ia acontecer, o que ia ser errado, não é um solo tão rico em argila, mas ele foi batalhador, foi empurrando para frente e com o tempo foi se descobrindo aqui que era uma região muito rica em água, né, no solo, nosso aquífero Urucuia, e hoje é a nossa, vamos falar assim, a nossa mina de ouro aqui na região, onde você tem altitude, né, e água disponível no solo, e muitos rios também para captação. Então, isso proporcionou, eu digo, né, a irrigação então proporcionou altas produtividades com uma rentabilidade muito rápida. Uhum. Então, a região aí, né, de Luiz Eduardo Magalhães tem essa altitude, são cerca de 720 metros, né? E 750 por aí. 750 por aí. E em relação à obtenção de luz o tempo todo, que também permite maior desenvolvimento das plantas, né? E falando de soja, vocês têm variedades específicas aí para a região. Queria que você comentasse um pouquinho para nós. Isso, hoje as variedades aqui elas têm que ter uma resistência boa à seca, né? Já falando de sequeira, não de irrigação, porque aqui a Bahia ela é muito cruel, tem ano que chove muito bem, tem ano que não chove.
Então, o foco aqui são variedades com raiz muito agressiva e também temos muito problema com nematóide. Então, hoje as variedades estão vindo, né, com resistência à seca e com resistência para várias raças de nematóide, que é o multicistos que a gente chama, né, e para galha também. Uhum. E para isso precisa ter um manejo eficiente e investir sempre em novas tecnologias para vocês conseguirem fazer esses controles, então. Isso, com certeza. Aqui a gente usa muito o avião agrícola, né? Que ajuda muito, né, nessas entradas rápidas e também agora tivemos a aquisição, né, de um drone da DJI, é o Agras T30, né? Que vamos começar a implantar agora nessa primeira safra para manejo de calcinhas, né? Porque é onde você tem um pivô sobre aquelas calcinhas no sequeiro, que você não consegue se irrigar. Então, para pulverizador e avião não fica muito legal fazer, então o drone vai entrar nessa parte. Vocês também estão atentos sempre a essas novas tecnologias com foco na agricultura de precisão, maquinários, investimento em pulverização, como você comentou com o drone, né? Isso é algo que vocês também estão sempre se atualizando. Isso, com certeza. Até a gente está com um projeto para implantar na próxima safra 4G aqui na fazenda, para as máquinas se conversarem, né? E já temos um aplicativo que está sustentando as informações da fazenda, né? Onde os técnicos agrícolas falam onde está o foco de pragas, postam nesse aplicativo, as colheitadeiras fazem um mapa de colheita e joga para lá, o aplicativo também fala onde foi pulverizado, e isso vai melhorar com a 4G, né? Vai melhorar muito a conversa das máquinas e vai ficar tudo mais rápido, mais fácil. Uhum. E, Matheus, queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão do zoneamento agrícola, falando da soja, a diferença daqui para o sul do país. Aqui o zoneamento começa de 1º de outubro até então de dezembro, né? Que você pode plantar. Então, normalmente, nessas primeiras semanas de outubro, que ainda não tem chuva aqui, o pessoal da irrigação já começa a plantar, né? Porque você pode irrigar, então você não precisa esperar. Mas em questão de sequeiro, normalmente começa a partir do dia 20 de outubro até na primeira semana de novembro, que é quando começam as nossas chuvas. Até hoje é dia 21, e não tivemos chuvas ainda, mas já tem uma previsão para o dia 23 agora, né? Então já estamos se preparando aí, e a região também, para entrar firme no sequeiro. E já que deixamos também uma parte da irrigação para plantio no final de dezembro, porque você plantando no tardio, você vai colher mais tarde e você foge das chuvas na colheita. Então você consegue produzir uma semente de qualidade, não um grão, uma semente de qualidade, que é o que a gente faz aqui, né? A gente tem um sementeiro e produz semente para reutilizar nas nossas próximas safras, para uso próprio. Então tem a produção da semente da soja aí também. Também temos. E a gente tem uma parceria com a Syngenta também, onde produzimos de 3 a 4 variedades, e que assim, né, passamos para a Syngenta e ela repassa ao Brasil aí. Uhum. Agora a gente pode falar de uma outra cultura que também é forte aí na região, que é o algodão, né, Matheus? Vocês também há algum tempo se dedicam ao cultivo do algodão por aí? Sim, a gente já planta aí há uns 20 anos algodão e é uma cultura fantástica. Ela tem um ciclo mais longo do que as outras, né? Vai de 180 a 195 dias. Aí a única diferença dela é a questão que você tem que tomar muito cuidado com o bicudo do algodoeiro, né? Que é uma praga sugadora aí que, se você deixar entrar em questão de dias, detona as maçãs do algodão, né? Assim, consequentemente, não vai formar um capulho. E chega até ter de 21 a 25 aplicações só para essa praga, que a gente entra aí a cada 3 dias. Tem que tomar muito cuidado com ela, é bem delicado. Uhum. Em relação à viabilidade do plantio do algodão, compensa realmente ter esse tipo de cultura na propriedade? Sim, ela tem uma rentabilidade muito boa, né? Se você não deixar, né? Se você produzir bem, eu diria assim, acima de 250 arroba, que se o clima ajudar, não tem muita dificuldade para alcançar. O negócio é você tomar cuidado com essas pragas, né? Também tem a espodóptera, que judia muito do algodão, e as doenças, principalmente a mulária. O segredo do algodão é você sempre ter uma tomada de decisão na hora certa, porque você tem que estar toda hora aplicando. Uhum. E o início do plantio do algodão vai ser ali em torno de janeiro? Isso, sempre na última semana de dezembro, ali, de 25 de dezembro,
e se planta até fevereiro, mas a época ideal de plantio, a janela ideal de plantio é nas 2 primeiras semanas de janeiro. Aí já começa a colher em julho, né? E aqui na fazenda a gente também já faz o beneficiamento desse algodão, onde a gente separa a pluma do caroço, né? E essa pluma daí é vendida para exportação e o caroço vai para as indústrias de esmagamento, onde vai virar comida para o boi. Uhum. Então ele tem essas duas formas de destino, então, tanto exportação quanto mercado interno destinado à nutrição animal. Isso, positivo. Uhum. E falando agora um pouquinho, então, dessas formas de aplicação que vocês têm tido benefícios, né, por meio até da aplicação via avião, você falou um pouquinho também da aplicação de inseticida, o planejamento, nesse caso, tem que ser muito bem feito para aproveitar ao máximo esse uso desse defensivo, né, Matheus? Isso, porque como aqui são grandes áreas, né, e você tem que estar entrando toda hora, o avião ajuda muito, que ele chega a picar até 120 hectares hora, né? Então isso agiliza muita coisa e também você não está entrando na área, né? Você não está compactando, o pulverizador não está amassando a cultura, então é muito benefício com o algodão, com o algodão, não, com o avião, desculpa. Com avião. Aham. Matheus, agora mais uma questão que a gente tem que falar, a gente não pode deixar de falar, é em relação ao cultivo do trigo no cerrado. O trigo também é algo que está forte na sua família, né? A sua família, você comentou um pouquinho antes da gente começar a nossa entrevista, lá no ano de, quero que você me ajude a lembrar, que ano que vocês... 2010. 2010, como é que foi então a implantação aí, levar trigo para cultivar no cerrado e de que forma que vocês têm cultivado o trigo por aí? Bom, o trigo aqui, acho que vai até assustar umas pessoas. Aqui o trigo na Bahia, se falando de irrigação, é o melhor lugar do Brasil para se plantar trigo. Porque além de dar uma alta produtividade, né, que a gente colhe até 6.000 quilos por hectare, que isso dá 100 sacos, você faz a rotação de cultura, você quebra o ciclo de pragas e doenças, e aqui também, né, por ser alto, você ter sol disponível o dia inteiro e a água disponível que a gente tem, esse trigo ele vem com um pH aí de até 88, 85, nunca vi um trigo abaixo de 80 de pH aqui, raramente dá 78, 77, então é um trigo melhorador, ele compete com um trigo do Canadá. Então é um trigo muito visado aí pelo mercado, muito fácil de sair daqui, ser comercializado. Então o trigo aqui é uma cultura fantástica. Fora a palhada que ele deixa depois, né? E outros benefícios. É uma cultura espetacular para cá. Qualidade altíssima, então, né? Você falou de 6.000 quilos por hectare, um resultado muito bom que o Brasil tem se espelhado, né, para atingir esses resultados, inclusive falando de ter essa independência no cultivo de trigo para não ser mais dependente da importação. Isso, porque além dele, ele também até reduz o nível de nematóides no solo, né? Então, eu posso ficar o dia inteiro falando que de benefício do trigo, é uma cultura fantástica aqui pro oeste da Bahia, se falam de irrigação. Uhum. Matheus, e outra coisa que a gente também acho que é bacana a gente comentar é em relação a como esses artifícios, né, já que a gente começou a falar de agricultura de precisão, tem alavancado as produtividades e permitido que o Cerrado também seja uma região muito produtiva quando se trata do trigo, da soja, inclusive do milho, que é uma cultura que a gente ainda não falou. Mas como essa agricultura de precisão tem permitido vocês terem bons alcances, né? Porque você consegue saber os problemas em determinada área, exatamente onde está o problema, né? Por que está acontecendo aquilo, né? Você coleta informações e gera você vai guardando dados, né, daquela área, então você sabe o que está acontecendo lá e os manejos corretos que você tem que fazer, fora a economia de produtos, né, que a gente consegue fazer com isso, né? Então, isso é muito bom. Matheus, em relação às boas práticas agrícolas, aí vocês também se preocupam bastante com a qualidade do solo, vocês fazem esse preparo, né, para que tenha uma palhada, para que esse solo tenha vários nutrientes e consiga proporcionar aí às plantas uma boa qualidade para o crescimento.
Isso, a gente prioriza aqui o plantio direto, né? Se falando na parte dos pivôs, a gente sempre, como está relacionando cultura, sempre está sempre formando uma boa palhada, né? E na questão do sequeiro, sempre depois a gente entra com depois da soja, né? A gente faz um milheto ou um capim, a braquiária, o miag que a gente planta aqui. A braquiária também, mas a gente planta mais o miag. Mas forma uma boa palhada, protege o solo, né? Evita a erosão, evita altas temperaturas no solo, fora a formação de matéria orgânica, que isso melhora muito a CTC do solo e o solo fica muito rico. Uhum. E, Matheus, algum conselho, então, que você gostaria de deixar para quem está nos acompanhando? Se tem curiosidade de conhecer o oeste da Bahia, se tem curiosidade de conhecer o que vocês estão realizando aí, né, com foco nas tecnologias, na agricultura aí em Luiz Eduardo Magalhães, qual que é o recado que você gostaria de deixar? Eu gosto de falar assim, as pessoas têm que encontrar desconforto no conforto, né? Tem que, às vezes, sair um pouquinho do estado que está desde o início, né? Muita gente tem medo do novo. E o Nordeste aqui está numa evolução incrível, altas tecnologias, né? Principalmente nessa questão da irrigação, ver um pouquinho de que é de irrigação. A fazenda aqui também está aberta para receber quem quiser vir, dar uma olhada, fazer um estágio de repente. Mas assim, aqui é uma terra que está gerando muitas oportunidades em todos os setores, tanto porque aqui foi a agricultura que fez crescer a região, e então muitas empresas de startups estão investindo aqui também, estão vindo para cá. Então essa região aqui está uma explosão que eu diria que está deixando todo mundo doido aqui. Uhum. De acordo com o IBGE, a região cresce 300% ao ano, né, em desenvolvimento. E isso é uma questão muito bacana. Como você falou, o Nordeste inovando, crescendo e para que as pessoas possam conhecer essa realidade também. Com certeza, isso está gerando muita oportunidade em todos os setores, como havia dito. Então, eu acho que para quem está ouvindo, valeria a pena dar uma passada aqui, dar uma olhada, ver um mundo diferente. Até questão que aqui é um planão, um tapetão, né? São grandes áreas aqui, não é que nem aí no sul do país, que são áreas menores, até por questão do relevo, né? Mais difícil de manejo. E aqui como tem muita tecnologia, muitas empresas vindo, muitas novidades, até o biológico está crescendo muito aqui, muitas fazendas estão produzindo bactérias na fazenda, indo para essa agricultura orgânica, não 100%, claro, mas uma parte das aplicações está também nesse foco. Então aqui tem muitas áreas, muitas coisas novas, muito para se explorar e aprender. Uhum. Matheus, a gente já está se aproximando para o fim da nossa entrevista, mas antes de encerrar, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância de fazer a administração da Fazenda Savana, que tem aí uma história desde a década de 80 e que trabalha com várias áreas, né? Isso, aqui, essa fazenda, a gente nem fala mais que fazenda, é uma indústria, porque são muitas coisas acontecendo, né? Sempre está acontecendo por causa da irrigação, né? Sempre está acontecendo plantio, colheita, pulverização, aí tem um sementeiro, nós fazemos semente de soja e trigo, aí sempre tem os carregamentos. Agora, implantando mais pivô, sempre tem a obra, então a escavação, a colocação de lona nos canais e nas piscinas, a implantação do pivô em si, obras civis. Produzimos, tem a produção também de bactérias aqui, o laboratório, tem a aplicação de drone, tem a do avião, então são muitas, preparo de solo, então muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui. E eu digo que é loucura boa, né? Porque a gente fica parado, sempre tem uma coisa para resolver, para ficar cuidando. A gente não comentou antes, mas o Matheus é egresso aqui do Centro FAG, realizou o curso de agronomia aqui, né? Se formou em agronomia e foi lá no ano de 2018, é isso, né, Matheus? Isso, positivo. A FAG foi uma etapa muito importante da minha vida, até porque é uma faculdade que tem professores muito capacitados, muito prestativos. E fora a estrutura da FAG, que é sensacional, os laboratórios, a fazenda escola, que ajudou muita gente. E um recado que eu digo pessoal aí, explorem esses professores espetaculares que vocês têm, perguntem, não tenham medo, virem amigo deles, levem ele para os campos, usem e abusem deles, que eu sei que esses professores da FAG são muito prestativos e eu acho que foi essencial para fazer a gente ser essa pessoa que é hoje, conseguir botar um pouquinho da teoria que aprendeu na prática, né? Foi muito bom para mim nesse sentido.
Muito bem. Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Agrofag pelo Brasil, trazendo conhecimentos sobre a região nordeste do país, tão rica, tão pujante aí no agronegócio. Muito obrigada e bom trabalho aí para você na Fazenda Savana em todas as suas atividades. Muito obrigado, agradeço a FAG aí pela entrevista, estou sempre à disposição e sempre de portas abertas aí quando precisar. Muito bem. Esse foi, então, a estreia do quadro Agrofag pelo Brasil e a gente continua nas próximas edições mostrando um pouquinho da realidade do agronegócio pelo Brasil com diversas atividades como a gente viu aqui hoje. Até a próxima!